Shalom, shalom, queridos, graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia, somos despertados pelo Pai mais um dia, amém? Terça-feira, um excelente dia para todos vocês, no nome do Senhor Jesus, e que você possa ter mais da realidade do Senhor no seu coração, na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a consciência de quem você é em Cristo e no projeto do qual Ele te inseriu seja mais forte no seu coração, para que você possa viver o propósito da sua vida no nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao Despertados pelo Pai. Desde já eu peço para que você nos ajude a compartilhar dessa mensagem, dessa porção, que outras pessoas também sejam despertadas pelo Pai, sejam ativados e desenvolvidos numa vida em Deus, para que assim eles venham viver uma vida plena no seu propósito, no nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre filhos, ok? Aonde o Senhor nos traz algumas diferenças do que acontece com a maturidade ou a estação que cada filho está. E eu quero trazer para você porque muitas pessoas elas não conseguem entender a forma que Deus trabalha com elas e elas ficam se comparando a outras. E eu vou trazer para vocês aqui na base bíblica em relação a que muitas coisas que acontecem com você, você fala, mas por quê? Mas eu não sou filho e tal, então não sei o quê. E você precisa que outra pessoa mais madura possa te ajudar e até mesmo te direcionar para quando você também estiver maduro, você começa a viver melhor e numa plenitude maior com o Senhor. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores, administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Da mesma forma somos nós. Quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. E ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Olha que maravilha. Deus decretou que você é filho e você é herdeiro dele. Agora veja só que ele está falando sobre a questão de um escravo e de um filho. E ele entra na questão da infantilidade desse filho, quando ele é de menor, quando ele ainda não é maduro nas suas decisões, nas suas escolhas, na clareza de como ele vê a vida. Então ele precisa de tutores, ele precisa de um administrador, ele precisa de alguém que direcione ele. Ok? Por quê? Porque ele não tem compreensão de tudo ainda. Assim somos nós. Quando nós não recebemos tudo do Pai, mesmo sendo dono de tudo. É o que ele está dizendo aqui. Mesmo sendo dono de tudo, parece que nós precisamos pedir autorização para alguém. Parece que nós precisamos passar por alguém primeiro para começar a viver aquilo que nós queremos. E é justamente isso. Existem momentos quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, quando a gente começa com uma nova vida no Senhor, por exemplo, nós precisamos sim de pessoas que nos orientem, pessoas que são mais maduras, pessoas que vão nos ajudar nesse amadurecimento também. E por causa disso, eu sim tenho que passar por essa pessoa, para que essa pessoa me mostre, para que essa pessoa me ensine, para que essa pessoa esteja mostrando para mim aquilo que eu quero viver, certo? Dentro da minha maturidade, dentro daquilo que está disponível para mim naquele momento, nessa época, nessa estação, mesmo eu sendo dono de tudo. Então muitas pessoas se frustram por não entender isso, por não olhar para essa palavra, não olhar no contexto de que ele fala que muitos são nepios, que é a palavra original grega, nepios, que são filhos infantis, filhos pequenos, ok?
Então, diferente do que está em Romanos, que fala de ruios, filhos maduros. Então a Bíblia fala lá em Romanos 8, fala assim, ó, toda a criação de Deus está esperando com uma enorme expectativa que os filhos dele resplandeçam. Esse termo lá não é nepios, ok? É ruios, porque significa filhos maduros. Aqui em Gálatas é nepios, que é filhos pequenos, filhos infantis, filhos ainda que não estão desenvolvidos, estão em processo de desenvolvimento, de aprendizado, de colocar em prática, em testar as coisas, de conhecer ainda as coisas. Então, por isso, você precisa de alguém sim. Você precisa dar satisfação para alguém, você precisa ter alguém perto de você, pessoas maduras na fé, para te ajudar e auxiliar. Mas entenda, chegando à plenitude dos tempos, que é o momento que você chegou num determinado momento da sua vida, que você já está maduro, você já começa a ter uma outra situação. Aí o teu acesso é mais direto com o Pai. Então aí você já começa a viver os planos de Deus realmente. Você já começa a administrar a sua vida, você ter governo, você ter identidade definida, você sabe quem você é, quais são os seus talentos, os seus dons, os recursos que você tem, mesmo que você continue em desenvolvimento. Eu e você nunca vamos parar de nos desenvolver. Precisamos continuar nos desenvolvendo. Por quê? Porque nós temos um potencial ilimitado. Então nós não vamos conseguir desenvolver isso em um ano. A gente precisa de muito tempo, a gente precisa de mais tempo para desenvolver isso. Porém, o Senhor quer acelerar esses tempos em nós para chegarmos a um nível que nós vamos cumprir o nosso propósito. Então, o que eu preciso desenvolver na minha vida? Eu preciso desenvolver todas as ferramentas, tudo que Deus colocou em mim para o cumprimento do meu propósito, aquilo que Ele me chamou, aquilo que Ele me fez, para o que Ele me fez. E Ele me deu uma identidade e me deu um propósito para isso. Então, por que você, que já é cristão, talvez, você que já está há muitos anos na igreja, fala, mas por que eu não vivo ainda as promessas de Deus e tudo mais? Você, ao invés de perguntar, mas Senhor, por quê? E olhar para o lado de pecado, por exemplo, como infelizmente a religião sempre vai levar por isso, para a honra, ao mérito. Não, você tem que mudar sua vida para depois Deus te abençoar, você tem que ter uma vida diferente, tá, não sei o quê. Eu entendo tudo isso que eles falam, ok? Mas eu já expliquei há uns dias atrás que Deus está te abençoando, mudando a sua vida. Então Ele não está esperando você mudar a sua vida para Ele te abençoar. A bênção é mudar a sua vida para que as outras consigam ter acesso. Não é Deus que vai falar, agora eu vou te dar, porque agora você está andando corretamente, porque agora você está andando direitinho. Não, é porque agora você está entendendo tudo que eu estou te ensinando e aí você começa a ter acesso. Você começa a viver aquilo que você tem para viver. Mas enquanto você não ouvir o que o Pai está falando, você não vai conseguir ter acesso. E não porque o Pai está escondendo, é porque você não vai conseguir enxergar. Porque tudo que Deus estabeleceu para mim e para você está nele. E quando você começa a ouvi-lo, quando você começa a se desenvolver nele, você começa a ter acesso a tudo que está nele. Ok? Ele é a fonte, tudo vem dele, tudo é para ele, são todas as coisas. A honra e glória também é dele. Então você precisa entender, agora você precisa olhar para você e falar assim, mas eu sou um cristão maduro, realmente? Ou eu sou uma pessoa que se frustra muito rápido, que se chateia, que se desanima, que qualquer coisa eu penso em sair da igreja, qualquer coisa eu paro de orar, eu paro de ler a Bíblia e tal. Tudo isso vai mostrar a sua maturidade. O seu nível de pergunta, a maneira, o que você pergunta para Deus, o que você questiona a Deus, também vai revelar o seu nível de maturidade, ok? Então você precisa ver o que você está vivendo. Talvez, como Paulo falou, a uma das cartas dele, ele falou assim, ó, vocês já eram para estar tomando, já comendo algo mais sólido, mas eu tenho que ainda ficar dando leitinho para vocês. Ele falou isso, se não me engano, para a igreja de Coríntio. Ele falou assim, eu ainda tenho que ficar dando leitinho para vocês. Já era para vocês estarem bem mais desenvolvidos já. O que ele está dizendo? Ó, vocês passaram do tempo. Uma outra igreja falou assim, ó, você já era para ser líderes, você já era para estar ensinando outros. Vocês eram para estar ensinando outros. Então ele está falando do quê? Olha, você não está vivendo o que você está vivendo, o que você precisa viver, o que você quer viver, porque você é ainda infantil, você ainda é nepios. Ou seja, você é infantil espiritualmente, você não tem maturidade. Você pode ter 40 anos de idade, 50 anos de idade, cronologicamente falando, mas você ser extremamente infantil com a sua própria vida, certo? Nas suas emoções, no seu espírito e também no seu corpo. Um exemplo disso
Quem governa você? É o seu estômago? Quando você não come aquele doce, quando você não toma aquele café, o que acontece com você? Você fica mal-humorado? Você fica estressado? Então, uma das coisas é que você precisa governar, certo? Tudo que está em você é você que governa, tá bom? Então, isso também é uma questão de maturidade. Governo é para maduros. Caso contrário, você vai ser governado. Por que você se sente governado? Por que você se sente guiado sempre por alguém? Sempre você está vivendo por circunstâncias e não por decisão. Porque decisão é para maduros. Caso contrário, você vai viver por situação. Alguém vai determinar para você. Assim como um filho pequeno. O filho pequeno não decide por conta própria. Ele precisa da determinação do pai, da mãe. Ele precisa da definição que o pai e a mãe traz. Tá? Então, por exemplo, meus filhos. Eu tenho 2 filhos pequenos e uma já de maior. E aí nós vamos sair. Para onde a gente vai? Você vai onde a gente está indo. E acabou. Sabe? É claro que eu não falo isso, eu sempre falo, não, nós vamos em tal lugar, tal, não sei o quê, mas tem dia que eu falo assim, você vai aonde a gente está indo. Por quê? Porque tem momentos que eu tenho que mostrar para eles, vocês têm que ir aonde eu estou indo. Eu estou definindo a nossa rota e você só precisa só aceitar e confiar. E ponto. Tem momentos que eu vou e falo, não, nós vamos em tal lugar, nós vamos fazer tal coisa, tal, sem problema nenhum, isso faz parte do relacionamento. Mas quando já é adulto, que nem, por exemplo, a minha filha mais velha, já adulta, né? Já tá aí já se preparando para casar, então ela já não vai, já não é dessa forma. Eu já não falo para ela mais, por exemplo, não sou eu que escolhi o futuro marido dela, não sou eu que escolhi a profissão dela, nada disso. Eu ensino princípios e ela que toma a decisão dela. Tá dando para entender isso? Por quê? Porque agora ela tá como ruios, maduro. Então aí ela tem acesso a vida que os meus 2 filhos pequenos ainda não têm esse acesso, certo? Então tudo isso significa o seguinte, você precisa entender qual é a estação que você está. Você precisa saber disso para que você entenda como que Deus está te tratando, como que Deus está conversando com você. Quando você faz um tipo de oração e o que Deus está respondendo, certo? Então Deus sempre está te chamando para realmente o tempo que você tem que estar. Na maturidade você tem que estar. Então também você não tem que ser muito maduro, porque Deus vai falar assim, ei, ainda não é o seu tempo para isso. Em compensação, ele também vai falar, ei, tá na hora de sair de onde você está, vamos para um outro nível. Ficar nessa situação que você está aí, você vai sofrer, certo? Você já está passando do tempo. Como eu dei o exemplo aqui que Paulo fala, ó, tô dando comida de leitinho para vocês, vocês já tinham que estar já, sabe, sendo liderando pessoas, já ensinando outras pessoas e tudo mais, né? Pedro também fala isso. Então, ou seja, dentro disso daí, você precisa saber qual é a estação que você está, qual é o momento. Eu estou sendo maduro realmente, certo? Ou então eu fico me apegando em coisas, fico me apegando nos erros das pessoas, tudo eu vejo o lado errado, tudo eu vejo o lado ruim. E tal. Isso é coisa de criança, infantil, entendeu? Pessoa madura não fica entrando, por exemplo, em fofoca. Isso é postura de pessoas maduras. Pessoas infantis ficam no disse-me-disse. Eu também que fulano falou, mas você falou isso, mas você falou aquilo e tal. Isso é coisa de infantilidade, tá bom? Agora uma pessoa madura não. Então, ou seja, quando você vê perguntas, o nível de perguntas, não é pergunta idiota, que nem muitas das vezes a gente aprendeu isso, né? Tem gente que faz perguntas idiotas. Não tem pessoas que fazem perguntas idiotas. São pessoas que vão fazer perguntas no nível da sua maturidade. Para você que já é muito adulto, você já é bem maduro, aí chega uma criança e faz uma pergunta para você, você vai falar que é uma pergunta idiota? Não, está dentro da estrutura daquela criança. Agora, quando você vê um adulto fazendo a mesma pergunta daquela pessoa, é uma pergunta idiota? Também não. A questão é que esse adulto não amadureceu. Ele já é adulto na idade, mas ele é ainda infantil no seu intelecto, na sua alma, na maneira que ele se vê. E isso que é ruim. Então hoje, terça-feira, você precisa tomar uma decisão, certo? Você precisa olhar para você e falar assim, pai, me ajuda a falar, me ajude a ver em que nível eu estou, qual é a minha estação, se eu ainda sou nepios, um filho infantil, ou se eu estou na posição de ruios, certo? Talvez você pode estar como nepios, mas Deus vai falar para você, você tem que vir para ruios, você tem que vir para filhos maduros, já passou do seu tempo, você tem que, acelera aí, meu irmão. Começa a ouvir o que eu tenho para dizer e começa a aceitar o confronto, começa a realmente colocar alvos na sua vida, começa a assumir o controle da sua vida, porque eu te dei essa autoridade.
Ou ele vai chegar para você e falar assim, filho, você é infantil ainda, por isso você precisa de pessoas do seu lado dizendo para você ainda o que você tem que fazer. Tá dando para entender isso ou não? Então você precisa identificar hoje quem é você, qual é o estado que você está. Não é nem quem é você, mas em qual estado você está. Se você está no estado de maduro, ruios, ou no estado infantil, nepios, para que você entenda como que vai ser o seu relacionamento com Deus. Mas, recordo, ele sempre quer levar você à maturidade. Se você já está maduro, ele quer que você seja mais maduro. E você amplie a tenda, você faça outros discípulos para que também o reino de Deus cresça aqui na terra, no nome de Jesus. Amém? Respira fundo, fecha seus olhos. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, seja eles nepios ou sejam eles ruios. Mas que o Senhor, que o teu Espírito traga para eles a consciência de qual nível que eles estão. Seja um nível real, que é onde eles deveriam estar, ou seja um nível que eles deveriam estar. Ou seja, talvez eles estejam como ruios, estejam como nepios, mas deveriam estar como ruios. Ou aqueles que estão tentando ser ruios, mas ainda precisa passar por um processo e querem pular etapas. Pai, em nome de Jesus, traz clareza para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo cada casa, cada família que nós estamos entrando através dessa plataforma, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não se esqueça, se inscreva no canal aí, nos ajude a compartilhar, ative os sininhos para que você seja notificado, ok? E esteja conosco compartilhando do reino de Deus no nome de Jesus. Todos os dias, às 5h45 da manhã, estamos aqui despertados pelo Pai. Tá bom? Fique na paz, Deus abençoe. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.